Boa tarde. Gostaria de agradecer a todos que estão neste dia hoje especial para nós aí de planejamento estratégico, já com pessoas de todo o local do país que compõem aí o grupo DataInfo. Nós estamos reunidos hoje porque queremos compartilhar com vocês o nosso planejamento estratégico 2021 e aproveitar para passar também uma linha de visão para os próximos 5 anos. Todos nós aqui na empresa estamos sempre buscando ser cada vez melhores, como pessoas, como profissionais, como gestores, inclusive a diretoria. Nós estamos participando do programa PAEX, da Fundação Dom Cabral, que está nos ajudando na estratégia que hoje será transmitida para todo o grupo. Esse trabalho com a Dom Cabral, ela nos fez repensar sobre nossa missão, propósito, valores e o que queremos daqui para frente. Além de ampliar a nossa metodologia de planejamento estratégico. O nosso início no PAEX, que hoje vai passar a ser de toda a empresa, ela se deu no último trimestre já de 2020, onde toda a diretoria é parte integrante. E por que isso? Porque nós queríamos evoluir mais o nosso modelo de planejamento estratégico, a qual a gente já faz há muitos anos. Então, antes de entrarmos nos nossos objetivos em si, que foram validados pelos professores da Dom Cabral no programa PAEX, que é o programa para parceria de excelência, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns slides de como está sendo esse trabalho e a metodologia que estamos desenvolvendo no PAEX. E também já aproveito deste nosso evento para informar que todos, qualquer colaborador da empresa, vocês podem encaminhar perguntas para o chat e que ele vai estar aberto para qualquer questionamento, ou dúvida, ou pergunta, ou insight que surgir durante esse evento hoje. E ao final nós vamos tentar respondê-los, bem como este é o evento, mas esse trabalho, este é o início de todo um trabalho que vocês vão nos ajudar. Vocês devem estar vendo já uma apresentação do PAEX, onde tem uma foto. Essa foto foi tirada aqui na frente de uma instituição chamada Fundação Fritz Miller, que é a parceira do PAEX no estado de Santa Catarina. A Fundação Dom Cabral, que executa o Programa para Excelência de Parceria, ela é localizada no estado de Minas Gerais e é muito conhecida como escola de negócios, tanto no Brasil quanto na América Latina e em outros países que conhecem a Dom Cabral como uma escola que consegue desenvolver estratégias em empresas de grande e médio porte. Eu vou pedir para voltar os slides ali. Só um pouquinho para que eles roteiem o slide. Ok. Eu vou alterando aqui agora pelo próprio controle. Então, mostrando um pouquinho do programa, então, do que é o PAEX pela Fundação Dom Cabral. Essa é uma figura que eles desenham esse programa de uma forma simplificada que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos começar pela parte mais externa dessa figura. Ali em cima está escrito Projeto Empresarial. Então, a Dom Cabral, num programa que começa anual, podendo durar muitos anos, empresas que ficam mais de 10 anos no PAEX, eles trabalham não só o planejamento estratégico, mas um projeto empresarial como um todo. Isto é feito a 4 mãos, digamos assim. O corpo diretor executivo de uma empresa e junto com esses professores
conhecem muito, trocam muita experiência em muitas empresas. É um programa que depois tem como objetivo gerar uma gestão sempre estratégica e de resultados medidos. Isso é muito forte. É um programa que investe em capacitação. Então, na parte do PAEX, existem os PDDs, que são uma espécie de um MBA que os executivos participam e que vai integrando com os conteúdos da empresa e com o que há hoje de teoria em gestão estratégica e desenvolvimento de ações nas companhias. Existe um programa de monitoria, onde professores, sejam de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, qual é este que compõe o PAEX pela Dom Cabral, eles vêm até a empresa para desenvolver temas. Como temas? Alguns temas que se precisam aumentar a maturidade. Um exemplo nosso, pela abrangência cada vez maior de portfólio do grupo Datainfo, a formação de preço cada vez começa a ser, o posicionamento de mercado começa a ser algo muito a ser medido, afinado. Então, nós temos uma monitoria que começa agora já também no dia 25, né? Se eu não esteja a data correta, mas é 25 de março, sobre formação de preço. É uma monitoria que a gente vai estar atravessando 6 meses ou um trimestre, né? E aí o intercâmbio, ela também permite, a Dom Cabral hoje, só no estado de Santa Catarina, ela está com mais de 40 empresas ativas no programa PAEX. E o intercâmbio se dá entre essas empresas, não necessariamente só do segmento TI. Muitas empresas de TI já estão dentro trabalhando PAEX. Tá? Então, isso é para dar uma visão para que vocês possam entender o que é esse programa e por que eu estou falando dele, porque a nossa estratégia desse ano foi desenhado com isso. Isso aqui, esse slide, tem algumas... A fonte pode estar pequena, alguns podem estar conseguindo visualizar, mas eu quero mostrar para vocês a metodologia Dom Cabral e por onde a gente passa. Então, inicialmente, quando você faz adesão ao programa, você passa por uma etapa de diagnóstico, onde a Dom Cabral ela, faz o entendimento do contexto da empresa, olha a maturidade dos atuais gestores, olha o perfil da empresa, né, a cultura, a situação econômica financeira, e faz entrevista o tempo inteiro. Né? Os diretores são muito indagados o tempo inteiro. Por que desta forma? Ela trabalha também olhando a ideologia, porque cada empresa tem seus valores, e isso também trouxe ela com sucesso até aqui. Então, valores, propósitos, visão, e isso tudo é requestionado, revisionado pela própria equipe, pela própria empresa. Passado essas duas fases, se começa o que se chama de direcionadores da estratégia. Se revê o posicionamento estratégico deste momento para os próximos anos, a visão, uma linha de visão das próximas conquistas, olhando as conquistas que foram alcançadas durante toda essa trajetória da empresa. Então, o Grupo Datainfo, para alguns que não sabem, está aí próximo dos seus 20 anos. Tem muitas conquistas que já ocorreram na linha de visão anterior, mas agora estamos falando de linha de visão futura. Estudos de radar de impacto sobre o mercado, que vocês estão vendo, o Brasil, neste momento, o Covid, ao setor de tecnologia, isso é o ambiente que a gente chama de ambiente externo. E também o radar de impacto no ambiente interno, que é quem são nossos clientes, quem são nossos parceiros, quem é o nosso quadro funcional, como está tudo estruturado, quais são nossas forças, fraquezas. A quarta fase, ela se chama formulação da estratégia. E aí vem a proposta de valor aos clientes. Nós temos que ter propósito, vontade de acordar, vontade de ir mais longe, algo que seja comum entre todos nós. E a proposta de valor aos clientes é o que a gente entrega, como é que o mercado vê isso, como é que o cliente nos quer. Isso é trabalhado, muito intensivo, modelo de negócios revisitado o tempo todo, se cria um mapa estratégico. Nesta metodologia, Balance Scorecard, a Datainfo seguia por muitos anos, né, o grupo, com a metodologia de Grumbeck. A gente fez essa ponte que vai compor daqui para frente a nossa estratégia desenhada através de Balance Scorecard com OKRs. Nós também já usávamos OKR. Então, isso foi uma mudança
para toda a diretoria, adaptação, materiais que tivemos que produzir, materiais de operação mesmo, para poder entregar e cumprir as etapas do PAEX. Tudo é indicador. Então, para quem conhece as instalações, as sedes da empresa, sabe que nós temos milhares de televisores, não vou dizer milhares, mas são muitos, né? Painéis, televisão por toda a empresa, de gestão à vista. Isso aí é um ponto que a gente marcou com o PAEX, mas é mais ainda. Então, tem mais indicadores aí que entram para poder ver o nosso voo. Metas, nada que não seja conhecido. Responsáveis, né? E contrato de resultado. Então, os diretores aqui, vocês vão ver na visão nova, eles fecharam um pacto que não é do presidente, não é do vice-presidente, é de um time, e que vai descer. Nós precisamos de todos dentro desse programa. É isso que vai gerar mais resultado e sucesso para ele. E tem as iniciativas estratégicas, que são os projetos estruturais, para onde nós vamos. Tudo vai ficar mais claro na hora que nós começarmos a discutir o que está gerando de estratégia para a empresa aqui hoje. Por fim, a última fase é a implementação, que são os OKRs, a Dom Cabral nos cobrando aqui quadrimestralmente, mas a gente já apura os resultados trimestrais, já é uma prática nossa. Formação de líderes, vai ser falado hoje sobre reestruturação de lideranças e times de implementação. Por fim, lá tem o acompanhamento. A gente faz reuniões, hoje já diretorias semanais, com eles reuniões mensais, e assim por diante. É o programa, é o monitoramento e a documentação de todo esse trabalho. Então, essa é a metodologia deles. Propósito nosso. Isso é algo que passa a ter muito valor para nós. As empresas até então, elas trabalhavam com missão, visão, valores, o que ainda se continua. Mas mais do que isso, surgiu nos últimos anos um conceito chamado propósito. Propósito. Por quê? Por que fazemos isso? Pessoas e a própria empresa. E nós temos o nosso propósito, que é transformar pessoas, negócios e organizações com tecnologia. E aí, se nós olharmos a nossa camiseta, né, de final de ano, né, ela já está ligada de uma forma resumida, né? People, Business, Innovation, Digital Transformer. A visão da empresa, eu vou falar a visão anterior do grupo, o da Data Info. Ela era, na verdade, ser referência em soluções de tecnologia e gestão do conhecimento. Quando nascemos há 19 anos atrás, nós não éramos referência. E eu acreditava que que seria muito difícil ser referência. E aí, depois que eu cheguei nisso, nós fomos ao Dom Cabral. O Dom Cabral olhou a visão, sim, mas vocês têm condição de fazer mais. Mais? Sim, referência vocês já são. Esse grupo se reuniu, o importante é entender que a visão é um sonho grande, ele não quer dizer que ele já é realizável. Ele, através de passos, pode ser alcançado. Pode ser alcançado. E aonde o time de diretoria, pessoal, vou falar que me surpreendeu. Quase que eu freiei eles. Eu falei, não vão colocar uma visão que depois eu fico sozinho para executar, ou a vice-presidência, ou com outras pessoas. Isso foi consenso, junto com a Dom Cabral. Nossa visão passa a ser visão, leia-se daqui a 10 anos, a primeira concretização dela. Ou 15 anos. Ter atuação global e liderar o mercado da América Latina em soluções de tecnologia e gestão do conhecimento. Nós aumentamos essa visão para o Brasil. E a Dom Cabral falou, não é disso que nós estamos falando, vocês já estão no Brasil inteiro. Ah, mas nós podemos estar mais. Não, mas não é isso. Isso eles nos indagaram bastante. Então, a nossa atuação global, para alguns que não, às vezes não sabem por vários projetos, nós já temos atuação no Canadá, com execução de N projetos que acontecem em Santa Catarina. Mas a ideia é estender muito mais globalmente. E mercado América Latina é algo ainda que tem que ser consolidado, iniciar-se a operação através de produto. Então, isso aqui está impactando, não na estratégia de 2021, mas ela vem para aquela linha de visão nos 5 anos. Tem várias ações que serão tomadas nesse sentido.
Este slide, ele também já não é mais, é um composto entre o que a Dom Cabral faz e o nosso próprio material. Isso se chama Mapa Estratégico Balance Scorecard. O topo, por que estamos aqui? Transformar pessoas, negócios e organizações. E aí, no lado esquerdo desse slide, vocês vão ver 3 fases, ou 3 lugares que uma empresa deve equilibrar a longo prazo para poder executar suas estratégias de forma sustentada e sustentável em todos os aspectos. O primeiro item lá em cima é a perenidade, ela é de mais longo prazo. Então, não tem como uma empresa continuar sem ela ter lucro. Nosso objetivo, aumentar a lucratividade. Para aumentar a lucratividade, precisa aumentar a receita. E para aumentar a lucratividade, reduzir custos e despesas. Esse é um foco financeiro. Ou seja, sabemos do Covid, que a doença é muito difícil, mas veja a dificuldade em fechar economicamente e cuidar da saúde da população. Isso é um equilíbrio. Então, não tem como desenvolver coisas grandes dentro de qualquer companhia sem ter-se o objetivo de buscar receita, despesas e lucro. E como 2 objetivos maiores, nós vamos se preparar para a IPO. IPO, que é um processo de listagem em bolsa de valores, poderia resumir desta forma, para quem for ter pouco conhecimento. Se preparar não quer dizer processo de preparar para a IPO para a venda, está dizendo se preparar para estar pronto para ações. E no outro lado se chama aumentar práticas ESG. Por quê? A Datainfo tem um modelo, o grupo tem um modelo de governança corporativa forte, mas ela pode padronizar mais de como são os modelos de governança corporativos externos, né? Como o mundo vê, como outras empresas veem e tal. E a gente, então, vai aumentar as práticas ESG, que é empresa sustentável. A gente já faz várias ações de ajudar jovens em formação de mão de obra, de ajudar em campanhas de combate à fome, de combate de utilização de campanhas de inverno, né? Aqui no Sul sabem, nesse sentido, sobre frio, entre outras atividades que a gente participa com entidades e associações para desenvolver um mundo melhor para todos, para dar acesso. Mas nós vamos aumentar ainda mais as práticas ESG dentro deste modelo de perenidade. A segunda fase desse slide são os mercados e clientes. Então, a gente passa aí, o meu objetivo não vai ser descrever todos esses elementos agora, porque ele faz parte do que nós vamos continuar no material da colocação do planejamento estratégico, que vocês vão ver vários diretores falando hoje aqui. Mas está ali, foco estratégia de crescimento, ampliação, cobertura regional, alavancar vendas entidades municipais, desenvolver, unificar canais de vendas, intensificar o inside sale, contribuir para a competitividade dos clientes por meio de melhorar tudo para ele, prazo, resultado, valor percebido, custos e assim por diante. Na parte embaixo, já depois do mercado, são os processos internos, aquilo que nós já temos ISO 9001, temos modelo CMMI, né? Ou seja, continua a intensificação no relacionamento, fidelização do cliente, marketing cada vez mais posicionado no mercado concorrente, onde a oferta é maior do que a demanda. Na parte tecnológica, desenvolvimento dos novos produtos, conceitos que estão aí da indústria 4.0 e assim por diante. Melhorar a rentabilidade do nosso portfólio, desenvolver parcerias de negócio, enfim, já falei um monte que fica difícil, né, se acompanhar todo esse conteúdo. Veja como é difícil trabalhar estratégia, comunicar estratégia e cada um executar a sua etapa dentro de um processo desse. Como é complexo uma companhia. Tem outros indicadores ali. E, por fim, aprendizado e conhecimento, aprimorar a gestão do conhecimento. Isso nós temos intensificado muito. Reter nossos talentos, desenvolvê-los mais, dar oportunidade, crescimento. Esse é o programa do nosso mapa que vai ficar rodando aí por muito tempo dentro de nossas TVs em algum local aí. Ok?
Como um último item dos materiais do slide que eu separei para mostrar para vocês, para que vocês possam entender que vocês participaram do PAEX, vocês foram introduzidos ao PAEX. Porque um pedaço do PAEX que eu estou transmitindo aqui já é o que a Dom Cabral falou. Ó, nós temos que fazer isto em conjunto. Essa estratégia, ela tem que descer. As pessoas vão comprar. Vocês sempre fizeram muita estratégia, por isso estão no tamanho que estão. Mas vocês cansam, às vezes, pelo peso de levar uma estratégia de uma empresa à frente. E vocês têm muita gente boa. Vocês têm muitos profissionais que podem ajudar a comentar pequenos elementos que resolvem a estratégia de uma grande empresa. Esse slide, ele mostra uma estrutura de governança para vocês entenderem como a gente está hoje desenhado. Veja que numa empresa existe sempre uma estrutura hierárquica e é com o objetivo de poder aproar a estrutura corporativa que toca muitas ações no dia a dia. Então, se for olhar uma presidência hoje, uma vice-presidência, a visão no tamanho de companhia que nós estamos está cada vez mais no longo prazo. Porque é importante, não adianta tirar o maior lucro hoje e enfrentar um Covid um ano depois e deixar de existir. Então, o meu trabalho hoje é focado em visão estratégica, visão de negócio, conhecimento diversificado, multifoco. Eu passo por todas as áreas da empresa. Por todas as áreas. Sejam departamentais, sejam áreas de negócio. A visão de médio prazo, ela já é composta pelos diretores. Os nossos diretores ainda, eles são bastante executores. Precisam ser. Porque a gente ainda está preparando mais pessoas e mais pessoas para crescerem na nossa organização. A visão deles passa a ser compor a visão estratégica, mas mais uma visão tática para poder fazer as operações de curto prazo executarem. Eles têm visão de negócio também, o conhecimento também é diversificado, mas eles não têm multifoco. O diretor, eles têm que manter uma visão. O diretor comercial de produtos tem que focar nessa frente. O diretor comercial de outsourcing em outro ponto. Certo? E a visão de curto prazo. Todas as visões são importantes. Se você ver só a longo prazo, você passa a ser só um experimental que não consegue chegar lá. E se você executa só o dia a dia, quando as mudanças acontecerem de forma grave, a empresa também tem problemas. A visão de curto prazo, ela engloba as gerências e as coordenações. Certo? Essa visão a curto prazo, ela tem ali uma visão mais operacional e complementa a tática. Ela tem uma visão de função. O que se executa nesse departamento, nesse setor? Ela tem uma visão de conhecimento de área. O que nós temos que entregar para outras áreas? E ela tem um foco exatamente que eu já comentei de departamento. A visão do dia a dia é de todos, mas praticamente de todos que estão nas suas funções e cargos determinados. Aí posso falar pelas áreas técnicas. São os desenvolvedores, são os analistas, são os engenheiros de softwares, os testadores, enfim, várias funções em outros departamentos. Né? Eu hoje, se for falar o quadro de funções que o grupo tem com 600 pessoas aproximadamente, nós temos um grupo de função com certeza aí com quase 100 funções diferentes que se complementam. É importante vocês perceberem isso, que eu falei em reestruturação de lideranças vinda do programa PAEX para esse ano. Se você olhar aquele nível terceiro ali, ó, gerências e coordenações, vai ocorrer um desmembramento significativo dessa estrutura. Nós queremos desenvolver mais gerências de longo prazo na estrutura, definir mais responsabilidades que hoje estão as diretorias e também fazer as coordenações saírem mais lá da visão do dia a dia, criar novas e subir para esse nível. Então, esse é o target que a gente vai trabalhar em termos de reestruturação de lideranças. Tá? E o que tem que ter nessa hierarquia como um todo? Grande afinidade de pensamento, maturidade,
experiência de vida, respeito e entender. Não se ganha jogo mais sozinho numa estrutura complexa dessa como nós estamos. Não se faz. Pode-se fazer um gol sozinho, mas vai ser naquela partida. Não vão ser em todas as partidas do campeonato, não vão ser em todas as edições do campeonato. Então, isso é uma estrutura que tem que ser trabalhada o tempo inteiro. E esse é um nível que pode dar esse resultado e que já deu esse resultado também muitos anos. Esse slide é o primeiro slide que eu tinha, só que não. É a foto da Fritz Miller. Pego de surpresa algumas pessoas aí da empresa que mostram que os diretores estavam lá naquela porta entrando no PAEX, como eu já disse no ano passado, ali no terceiro trimestre. E olha quem vai começar a entrar lá. São exemplo de pessoas, colaboradores que estão conosco. Ali é uma amostra que vão estar participando disso, né? Vão ter da áreas técnicas e tal. E a gente gostaria de, com essa imagem aí, estar dizendo, aceitem entrar nesse nosso programa estratégico. Os diretores estão lá para ajudar, ensinar vocês, como a gente também já aprendeu, e vocês podem sim ajudar na estratégia dessa organização. Eram esses slides que eu queria compartilhar. Voltando para a estrutura do planejamento estratégico agora como um todo e desmembrando ele com vocês durante esse evento. Para continuar falando de futuro, é importante falar um pouco do passado também. 2020 foi um ano muito difícil. Eu já compartilhei isso com vocês no evento final do ano. Como presidente, foi muito difícil para mim como pessoa. Foi um ano que nós não tivemos rentabilidade. Porque os nossos esforços, eles foram para garantir o emprego de toda a equipe. Eu diria que na política ESG, que eu falei que a gente cada vez vai colocar, nós cumprimos um papel social dos mais importantes toda a minha carreira que eu já tenho, que são mais do que os 20 anos do grupo, mas nós cumprimos um papel social muito importante. Nós mantivemos todos os empregos. Nós não medimos esforços para isso. A margem da empresa foi comprometida. O crescimento da empresa até ocorreu. Mas mesmo com toda a dificuldade, conseguimos ainda naquele ano fechar o ano de 2020 com uma aquisição, que foi adquirir a BR Conselhos. A BR Conselhos, que será depois comentada mais, para que vocês vão entender, ela vem consolidar ainda mais nossas unidades de negócio, as nossas business units. Hoje, temos na nossa estratégia de serviços e produto uma hierarquia, que é da seguinte forma. Mesmo você que atende a área pública, você que trabalha na iniciativa privada, é bom entender a estrutura da organização como um todo. Então, nós temos unidades de serviço e produtos para o mercado público hoje, que são os serviços de outsourcing e agora os produtos de software da BRC Conselhos. E nós também temos uma unidade de negócio para o mercado privado, com os serviços de transformação digital, que a gente atende vários clientes de grande porte, através de outsourcing também, e produtos de software, como o IRP M4, a linha de sistemas de gestão para varejo da Totale, sistemas como o Service de gestão de projeto, Gest, que é uma solução nossa de gestão de demandas e serviços. E para assegurar o entendimento de todo o nosso portfólio, nós lançamos no final do ano ainda o Guia de Ofertas de Produtos e Serviços, que está disponível na intranet. Aliás, eu solicito, nós hoje temos colaboradores em todos os lugares do país, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, lá Pernambuco, passando pelo eixo esquerdo ao Mato Grosso, centro do país, Distrito Federal, enfim, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro.
E é muito distante, a gente tem que aproximar isso. A intranet é um local de aproximação. Entender nossas ofertas pode ajudar a dar mais oportunidade para vocês aí na ponta e mais oportunidades para nós aqui na empresa. Então, o guia se encontra lá na intranet, onde tem vários outros materiais. Consultem lá para conhecer mais. Vocês já viram que a gente está projetando um grande crescimento dentro de um cenário de crise bastante difícil. Nós vamos ter que acelerar, diminuir, acelerar novamente. Tá? Então, nós não vamos tirar o pé disso. Essa é a estrutura. E o ano passado, como já comentei, o resultado não foi aquilo. Neste ano, tenho certeza que todos vão contribuir. Nós estamos passando por um processo que vocês devem ter visto nessa live agora, que é as marcas, né? Será falado mais à frente pelo diretor de marketing. Nós estamos vendo uma necessidade que é a hora de consolidar e unificar marcas. Então é a hora de mexer na arquitetura de marcas. E assim, esse é um principal pilar desse planejamento estratégico desse ano. A partir de agora, o grupo, a Datainfo, se torna a marca empresarial principal. E as demais empresas que compõem o grupo vão ser os produtos comerciais. Isso é complexo de entender. E não quer dizer que os CNPJs que operam transações comerciais deixam de existir efetivamente. Mas eles passam a ser secundárias. Não é mais isso. Empresas menores, marca empresa é sempre a mesma coisa. No máximo tem a marca de produto. Em empresas de grupo, marca e CNPJs são coisas totalmente diferentes. Isso a empresa vai ter que aprender a trabalhar, e isso parece ser simples e é o grande desafio aqui. E quem vai explicar isso melhor é o Lecian Schutz, diretor de marketing, que será o responsável por conduzir esse projeto. Olá, Márcio. Boa tarde. Boa tarde, Digital Transformers. Quando surgiu a necessidade de nós organizarmos as marcas do grupo, foi consenso que a Datainfo era a marca mais forte, que tinha mais visibilidade de mercado. Após diversos estudos sobre a arquitetura de empresas multimarcas, a gente conseguiu chegar a um modelo que se adaptou muito bem à nossa necessidade. Definimos, então, que a Datainfo passa a ser a marca principal da corporação. A Linsper passa a ser a holding que administra todas as empresas e ela não tem mais força como marca. Ela fica somente o CNPJ e o nome, como o Márcio citou. Ela não aparece mais para o público. As demais marcas, elas passam a ser denominação de produtos, com as suas ofertas, e sempre se relacionam com a marca-mãe, a Datainfo. Já a Requisita e a Semper, elas deixam de existir para o mercado. Elas se tornam exclusivamente os setores de gestão de pessoas e de marketing, para que a gente possa focar ainda mais no nosso core business. Se a nossa estratégia é sermos cada vez melhores, maiores, estarmos presentes em todo o Brasil e com um planejamento de crescimento internacional, não faz sentido a gente estar fragmentado e fragmentar as nossas ações em várias marcas. Agora, todos nós somos Datainfo, todos nós somos Digital Transformers. Um exemplo dessa unificação foi a ação de final de ano. Muitos estranharam receber a camiseta da Datainfo, essa que nós estamos usando. Principalmente as nossas equipes do M4 e do Totale. Mas essa já era a nossa estratégia. Nós estávamos ali lançando a primeira semente deste grande projeto. Mas não se preocupem, que as demais marcas, que hoje são empresas, elas vão continuar a ser produtos. O M4, o Service, o Gest, o Totale, a BRC, elas vão ter sempre destaque no nosso branding corporativo.
a Datainfo ela fica ainda mais forte e passa a oferecer ao mercado um hub de soluções de tecnologia da informação. Temos um longo caminho para percorrer, que vai demandar a maior parte dos meses de 2021. E para que isso aconteça, vocês são fundamentais em todo o processo, pois torna-se imprescindível que a nossa equipe incorpore a marca, principalmente nas pontas. Por exemplo, a nossa equipe lá em Cuiabá, ela tem que entender e transmitir que ela faz parte de algo maior, de uma empresa que não oferece apenas serviço de outsourcing público, mas que também tem um enorme leque de produtos e serviços para o setor privado. O mesmo deve acontecer com as nossas equipes alocadas em Brasília, São Paulo, em Blumenau, Recife, em Curitiba, enfim, em qualquer canto desse país que estamos espalhados. Levem a nossa organização para os clientes. Mostrem que temos um portfólio completo de serviços e produtos de tecnologia. Já para nossas equipes de produtos, agora vocês fazem parte de algo maior. Temos uma marca forte que dará ainda mais força e respaldo para os nossos produtos. Tenho a certeza que até o final do ano iremos colher os frutos da unificação das marcas, pois seremos ainda mais fortes. Márcio, eu acredito que, de uma forma resumida, eu consegui passar um pouco do projeto de unificação das marcas. E, durante todo o ano, a gente vai ter diversas ações com os nossos colaboradores, com o mercado, passando toda essa estratégia. E eu tenho certeza que essa vai ser das grandes forças para nós cumprirmos o nosso planejamento estratégico. Obrigado. Legal, Luciano. Muito bom. É importante que a gente incorpore isso, porque vai ao encontro do nosso planejamento estratégico deste ano. Mas, para ter sucesso, nós precisamos continuar crescendo e recuperar a nossa rentabilidade, como já coloquei. Historicamente, eu queria compartilhar com vocês, com todas as pessoas que compõem a nossa empresa, a gente sempre teve, em média, uma rentabilidade de 14%. No ano passado, como eu já dito, fechamos com um crescimento de 25% de faturamento. Mas nossa lucratividade foi muito baixa, mas muito baixa. O principal agente de impacto foi a Covid. Mas também tivemos alguns itens ligados à área pública. Com margens mínimas de rentabilidade nos nossos contratos públicos, pelas formas que eles estão sendo editados, digamos, iriam a editais, tem gerado essa diminuição de margem e lucro. E a área pública representa uma parte importante do nosso faturamento. Sobre esse assunto, eu pedi aqui para falar a Caroline, que é a Carol, que todos os prepostos conhecem, nossa gerente de licitações, e representando hoje aqui o vice-presidente, o Marcelo Ferrari, que por um compromisso particular, na verdade, quesito de saúde familiar, não pode estar aqui presente conosco, mas está acompanhando a nossa live digitalmente. Exatamente, Márcio. A Datainfo já tem um pilar sólido no mercado público. É uma empresa reconhecida pela sua excelente atuação nos órgãos públicos. Há mais de 10 anos executamos contratos, principalmente nas esferas federais e estadual. Também temos a área judiciária, né? Por diversas vezes, fomos cases de sucesso por entregas e cumprimento desses contratos. 2020 foi um ano muito difícil. Nós participamos de muitas licitações. Na verdade, foi o ano em que mais participamos. Porém, foi o ano em que menos vencemos. O que nós percebemos é que, com a crise, nossos concorrentes diminuíram os preços de forma significativa, nos deixando para trás e também tornando os contratos inexecutáveis. Estamos cada vez mais nos profissionalizando com certificações. Temos mais de 500 atestados que comprovam a capacidade técnica da empresa, além do CMMI nível 3, que hoje somente 50 empresas possuem o selo.
Estamos repensando estratégias de concorrência e reposicionamento para voltarmos a vencer. Precisamos muito que vocês que estão nas pontas, né, dentro dos órgãos, sejam os nossos olhos, que evitem quaisquer descontos e multas, que entreguem tudo o que está previsto no contrato. Estamos desenvolvendo, para contribuir com essa gestão, um sistema que vai controlar as SLAs, as glosas e as multas. Estamos capacitando também a nossa equipe para controle de custos, formação de preços e também sobre a nova lei de licitações, que logo deve ser sancionada. Este ano, nós também focaremos na venda de serviços para prefeituras, através do BID. Ano passado, nos credenciamos como PSA Oracle, e hoje somos seus principais revendedores na área pública. Buscando a melhoria do nosso portfólio, sempre esteve no nosso roadmap oferecermos produtos aos órgãos públicos. E agora, em 2021, passamos a oferecer também o BR Conselhos, que o Ricardo vai falar mais adiante. Iniciamos recentemente 3 novos contratos. Eles são do Ministério da Cidadania, em Brasília, a CAPES, que faz parte do Ministério da Educação, também em Brasília, e a Secretaria de Educação de Pernambuco. E contamos com as equipes de execução para que não meçam esforço na execução desses contratos. Isso é fundamental. Márcio, conte com o time da área pública para colocar em prática o plano estratégico de 2021. Obrigado, Carol. Obrigado aí pelas colocações. É isso aí, acredito que seja esse caminho. Eu vou até reforçar. Olhando aqui, talvez as pessoas que estão nos nossos contratos públicos, que são muitas pessoas, muitos colaboradores, sabem que os editais estão determinados, em maior parte, sobre um passo base impostos de trabalho, por exemplo. Alguns já vão se identificar quando eu comento isso. Nós queremos pagar nossos profissionais cada vez mais valores. O mercado está avançado. Os salários da área de TI não são salários ruins, são salários muito bons. Mas o Estado estar licitando e definindo o salário e já definindo a margem de lucratividade e a margem de custo fixo de uma empresa, é praticamente ele querendo colocar o controle na empresa, mas quando der errado, a responsabilidade ser da empresa. Isso não tem ajudado. E talvez isso não eu queria sensibilizar. Talvez os colaboradores entendam, olha, o quanto tem que estar ouvindo isso e pedir para que a esfera federal faça isso, mude, entenda o que está acontecendo, não faça uma intervenção. A Datainf é muito respeitada, é uma empresa muito sólida, muito conhecida, por exemplo, em vários estados e muito conhecida em Brasília. E conhecida onde eu, como presidente ainda, como patronal do sindicato do estado de Santa Catarina, tenho conhecimento, consigo me relacionar com os sindicatos dos empresários no distrito, e a gente precisa de uma ajuda para que o Brasil precisa criar. Então, quando se fala que nós não ganhamos, é que não podia ganhar. É inexequível. Não que não se tinha os atestados, muito pelo contrário. É muito difícil ter uma licitação federal ou estadual hoje que a Datainf não tem a capacidade de concorrer. Quase não existe, na verdade. Não tem. Então, foi a opção de nós sermos forçados a passar dificuldade de rentabilidade, porque é essa forma. Então, eu peço que a gente faça um trabalho de mão a mão. Como que um colaborador nosso pode ajudar nisso? É insistir no órgão quando ele estiver fazendo um edital aonde pareça ser um concurso público. Não é isso. Como a Carol falou, falando na parte da BR Conselhos, que é para a parte produto, eu estava falando de outsourcing, a BRC Conselhos veio fechar a lacuna nesse nosso portfólio como um todo. E como ela é nova, eu gostaria de pedir para o Ricardo, que é o diretor executivo dela, falar brevemente sobre esses novos produtos que nós colocamos no portfólio de conselhos profissionais e mais, algo mais. Ricardo. Então, Márcio, boa tarde a todos. É isso mesmo. Eu queria, antes de falar da BRC,
Queria cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo, dizer que é uma alegria muito grande para a família BRC integrar essa família Datainfo, porque a gente tem um princípio que é se apoiar em ombros de gigantes. E é muito importante que a BRC seja incorporada por uma instituição, por uma organização que tem os seus princípios muito bem definidos, os seus propósitos. E dentro dessa linha, eu quero cumprimentar especialmente a equipe da BRC, que tem confiado nas nossas promessas, tem confiado nos traços que nós fazemos em função do futuro, e que permitiu, né, só essa equipe mesmo, é que permitiu que nós estejamos hoje dentro do grupo da Datainfo e que possamos passar a ser 100% Datainfo. Ainda antes de entrar na questão da BRC propriamente dita, eu queria parabenizar a iniciativa e a organização desse evento, porque, como já dizia um guru nosso, muito conhecido, Peter Drucker, ele dizia assim: o verdadeiro presidente, o verdadeiro líder, ele ensina pelo exemplo. Eu acho que é isso que está acontecendo aqui hoje. A pessoa do Márcio, a pessoa do Marcelo, e a pessoa de todos os diretores, pessoas de larga experiência que compõem essa mesa, esse evento, né, demonstram na prática, né, aquilo que se pretende da Datainfo para os próximos anos. Então, Márcio, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns ao diretor Lecian, que está à frente da organização do evento. Muito bem. Então, a BRC, né, esse nome BRC não é por acaso, porque o BR é de Brasil e o C é de Conselhos. Então, é uma solução. Eu não vou dizer que é um software, porque, na verdade, o que nós vendemos não é um software, não é um sistema, mas é uma solução, que ela é composta por, primeiramente, pessoas, depois processos e depois sistema. Então, a solução BRC que nasce ali em 2012, ela já vem com sangue nobre, vamos dizer assim, já vem com sangue nobre, porque ela já vem de um grande grupo de TI aqui da região de Santa Catarina e consegue, então, já dar os seus primeiros passos com uma certa autonomia. Então, entendo que com os produtos que nós estamos trazendo da BRC para o portfólio da Datainfo, vai permitir que realmente nosso alcance, né, no território nacional e, quiçá, internacional, possa acontecer conforme está traçado no planejamento estratégico. Então, nossos produtos eles estão no mercado para atender autarquias públicas, né? Mas nós precisávamos de um foco, e a gente acredita muito na força do foco. Então, dentro das autarquias públicas, tem um segmento chamado conselhos profissionais. Então, o nosso sistema ele está muito voltado para os conselhos profissionais, associações e fundações. Vejam vocês, a solução, né, BR Conselhos, ela é robusta, porque ela traz o conceito de ERP. Então, quando nós entregamos a solução, nós entregamos um conjunto de pelo menos 20 módulos, que trata de toda a parte finalística dos conselhos profissionais propriamente dita, e junto com o software, as pessoas e os processos, também entregamos a infraestrutura de data center. Então, de tal forma que a solução se apresenta dentro do conceito SaaS. Né? Para que a gente possa entregar uma solução de gestão para conselhos profissionais, nós precisamos entregar os serviços que são correlatos a isso. Então, toda a equipe de migração, mapeamento de processos, análise de negócios, a equipe de qualidade,
todos eles estão envolvidos nesse processo de entrega. Nós temos em 2021 um grande desafio, que é implantarmos 50 novos clientes até o final do ano. Isso foi uma conquista maravilhosa que aconteceu conosco nos 2 últimos anos. Nós conseguimos concluir o fechamento de um negócio com 3 conselhos profissionais federais, e esse ano, então, estamos com esse propósito de entregar esses 50 novos clientes. E eles estão espalhados por todo o território nacional, né? Muito bem. Mas a solução BR Conselhos, ela vai crescendo, né, ao longo dos anos, porque, como todos bem sabem, quem diz o que a gente tem que fazer é o mercado, e o mercado disse, olha, o BR, vocês precisam ampliar um pouco a solução para que tenha uma solução mais completa. Então, nós desenvolvemos o BR Backoffice e o BR Eleições. O BR Backoffice, como o próprio nome diz, né, e a gente foi muito feliz nessa marca, BR Backoffice, porque o Backoffice todo mundo sabe que vai tratar da parte meio da instituição, da organização. Então, o nosso BR Backoffice ele é composto do planejamento e da execução orçamentária, da contabilidade pública. Importante salientar que toda a solução de back-office ela é rigorosamente alinhada com a Lei 4.320, que é a Lei de Contabilidade Pública, e a Lei 8.666, que é a lei para contratos de compra das prefeituras, do governo estadual, do governo federal. Também temos um módulo que faz a gestão de contratos e licitações, gestão de diárias e viagens, que se tornou muito importante dentro do sistema da administração pública, altamente auditada pelo Tribunal de Contas. Nessa linha, né, da publicidade, de dar publicidade, a solução também tem um módulo de portal da transparência, que vai atender às exigências legais, sempre alinhado com as atualizações legais, como o caso da LGPD, e um módulo que gera automaticamente os relatórios para o Tribunal de Contas. Então, vejam que nós falamos em 2 macro soluções, né? Uma que trata da área fim da empresa, aquela que gera a receita, que faz toda a gestão das receitas, e aquela que vai tratar da gestão dessa receita, de como essa receita é empregada na administração pública. Muito bem. Então, hoje nós podemos dizer tranquilamente que nós temos um produto que atende plenamente aos conselhos profissionais, às fundações, enfim, às autarquias de um modo geral, mesmo a autarquia que seja municipal, estadual ou federal. E, aliado a isso, desenvolvemos uma outra solução, que é o BR Eleições, que, aliás, é um produto que também tem nos dado muita alegria, porque ele é um produto relativamente pequeno, de fácil utilização, de fácil manutenção, mas que tem uma aplicabilidade muito grande, porque muitas organizações no Brasil dependem de eleições para poderem existir, né? Então, os conselhos profissionais, que ali é onde surge o nosso produto, mas os sindicatos, as associações, as grandes empresas SA, e mesmo que não tenha exigência legal para fazer processo eleitoral, né, hoje muitas decisões são tomadas por comitês. Então, é uma ferramenta prática, também com o conceito SAS, muito fácil de ser instalado, muito fácil de ser utilizado, bastante interessante essa solução. E ela é 100% web, né, de tal forma que fica muito fácil para ser utilizado. Então, trata-se de um produto bem inteligente. Isso seria hoje o que a gente pode dizer que é o nosso 3 principais produtos dentro do portfólio da BRC, que agora passa a integrar
o portfólio da empresa mãe, que é a Datainfo. Penso que, com isso, Márcio, a gente consegue encorpar, né, fortalecer as colunas, que já são grandes as colunas da Datainfo, mas trazendo essas marcas, trazendo esses produtos, e mais importante do que trazer as marcas, trazer os produtos, é trazer essa equipe que nós estamos trazendo para a família da Datainfo, porque é isso que tem feito a diferença nas entregas dos nossos produtos. É isso que eu tenho para dizer nesse momento, e deixando um abraço fraterno para toda a família Datainfo, e especialmente para essa galera que está chegando, que é o pessoal da BRC. Muito obrigado. Ricardo, obrigado. Que você e toda a sua equipe sejam bem-vindos. Contamos com vocês. A partir de agora, vocês são Digital Transformers. Agora vamos abordar outro grande objetivo do nosso planejamento estratégico deste ano, que é crescer 30% de faturamento, chegando à marca de 80 milhões e buscando recuperar uma rentabilidade mínima de 10%. Isso é 2021, com a visão que nós estamos dentro do cenário de Covid. Em 2022, a gente vai fazer efetivamente 20 anos, né? Tem uma diferença entre a data de constituição, a data de início da operação. E lá a gente quer comemorar a marca histórica de 100 milhões. E a nossa estratégia de mercado privado é importante também para ajudar em todo esse faturamento. E não é isso, Johnny? Vou passar a palavra para o Johnny. É isso mesmo, Márcio. Boa tarde, tudo bem. Boa tarde a todos. Vamos lá para essa meta, né? Nosso objetivo é ir sempre em frente e continuar crescendo. As nossas metas desse ano do outsourcing privado são metas bastante ousadas, né? Nós temos uma delas, atingir, né, obter 60 novos clientes no mercado privado, tanto em termos de serviços quanto de produtos. Dentro dessa nossa estratégia, principalmente no serviço de outsourcing, também temos conquistar clientes de grande porte, continuar intensificando a nossa inserção no mercado do Sudeste, né, que foi bastante significativo nos últimos anos, desenvolver mais as fábricas de software de Santa Catarina e São Paulo, aumentar o volume de trabalho nessas unidades, nessas fábricas de software, aumentar a fidelidade dos nossos clientes da base, né, com sustentação de sistemas. Então, não só crescer em termos de novos clientes, mas crescer também em nossos clientes na base, né, estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes. Dentre esses nossos objetivos está também aumentar a nossa atuação internacional, né, bastante ousada, com o desafio de crescer na América Latina. Para tal, né, para dar sustentação a todo esse crescimento, a todas essas metas que nós temos, nós precisamos estar atentos, principalmente, para criar soluções e serviços conforme a necessidade dos nossos clientes. Pois, afinal de contas, como o Ricardo falou, é o mercado que define aquilo que é importante para ele, né? E o mercado tem definido, por exemplo, importantes soluções através de inteligência artificial, né, o uso cada vez maior de inteligência artificial, inteligência de dados, indústria 4.0 e outras tecnologias emergentes e inovadoras. E, para darmos conta, né, de todo esse conjunto de inovações, além das tecnologias legadas, né, as tecnologias de pontas atuais e as novas tendências, nós contamos com o Labs, né? O Labs Datainfo é o nosso grande ponto de apoio para a oferta de soluções disruptivas. E tudo isso é possível através da parceria com a equipe de execução
que está sob a gestão do Gabriel Torres, nosso diretor de serviços. Nós contamos sempre com a equipe de execução para garantir o crescimento das nossas fábricas de Blumenau e São José dos Campos e continuarmos a entregar serviços de alta qualidade. Então, Márcio, tenha certeza que o time comercial de serviços privados está focado para garantir o atingimento dos nossos objetivos estratégicos. Johnny, contamos aí com a sua área. Vamos atingir, porque nascemos como uma empresa de outsourcing privado. E agora precisamos intensificar os esforços, buscando um aumento de receita nessa unidade de negócio novamente. Tem mercado, tem market share para nós aí. Outro grande pilar do nosso planejamento estratégico é aprimorar e melhorar a nossa engenharia de formação de preços, que eu já comentei na apresentação, no momento dos slides. E o PAEX tem nos auxiliado com isso. O reposicionamento de preços afeta todas as nossas soluções. As margens, é nós que temos que reposicionar. Os custos dos profissionais de TI têm subido, que é bom, mas precisa de um equilíbrio entre todos nós. E a única solução viável que eu vejo é sempre que se criar uma parceria ganha-ganha. Nossos profissionais ganham, nossos profissionais crescem, a empresa comercializa um produto, ela ganha, nosso cliente ganha, nossos parceiros que ajudam a complementar soluções mais complexas ganham, todo mundo ganha. Agora as pessoas têm que todos conscientizar o cenário de ganho. Não tem mais espaço para individualismo, não tem mais espaço para profissionais que não participam da estratégia da empresa ou não entendem os diversos complexidades do negócio. Não há mais espaço. Pode ter mercado, mas não há espaço. Nos últimos anos, nosso portfólio de produtos vem crescendo de forma exponencial. Deixamos de ser uma empresa apenas de serviço, então, para nos transformarmos em uma empresa com um vasto portfólio de produtos de software também. E para falar sobre isso e sobre os desafios comerciais da área de produto, vou passar a palavra para o Edilson Paterno, que é nosso diretor comercial de produtos. Boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa live. Um pouco antes, o Johnny comentou da necessidade de conquistarmos 60 novos clientes desse ano, né? Esses novos clientes nos farão atingir o número de 500 clientes ativos do nosso grupo. E para 2022, queremos aumentar mais ainda. Então, o objetivo é que o nosso número de clientes ativos seja igual ou superior ao número dos nossos colaboradores. E grande parte desses clientes virão da vertical de produtos da Tata Info. Então, para atingir esses objetivos, nós notamos uma necessidade de criar um departamento de inside sales, para dar mais tração na conquista de novos clientes. Assim, venderemos de forma mais digital e sem contato presencial entre a equipe comercial e o cliente, tudo virtual. Junto com esse departamento, teremos uma novidade, que é a implantação do portal de produtos cloud. Com isso, os nossos clientes terão a oportunidade de fazer toda a jornada de compra de forma digital, rápida, prática e automatizada. Será, por exemplo, um upgrade de usuários, aquisição de um módulo de um novo produto, tudo isso de forma fácil e transparente. Os produtos GEST, que são um sistema de gestão de demanda, o Service, que é a gestão de projetos, também serão vendidos dessa forma, junto com outros produtos como o Rocket. Tanto o Inside Sales quanto o Portal Cloud serão investimentos de transformação digital interna do nosso grupo. Com um grande envolvimento da nossa equipe de desenvolvimento e consultoria, lançamos no final de 2020 um novo produto comercial, que vocês já conhecem, né? O M4 Rocket, que é um ERP voltado para o pequeno empresário. Ele é mais enxuto, fácil de instalar e implantar, baixo custo de manutenção
e com apelo de implantação baseado em EAD. E agora, nós estamos trabalhando numa nova versão do Rocket, para empresas um pouco maiores, consolidando assim uma estratégia para buscar clientes em pequenas empresas também. Já para o ERP M4 Full, implementaremos uma série de ações e rotinas para automação, visando deixar ele mais inteligente ainda. Para o Totale, que é o nosso produto voltado para o comércio, já liberamos nesse ano algumas novidades, como o motor de promoções, o portal de cotações e o PAF NFC para Santa Catarina, que é o cupom eletrônico em Santa Catarina, que foi uma coisa que todo mundo está esperando há muito tempo. E outras novidades virão ao longo desse ano ainda. Mas a grande evolução que faremos está relacionada à intensificação e aproximação da loja física com o comércio eletrônico. Já começamos isso com o E-Commerce Express no ano passado, que já tem diversos clientes utilizando. Mas agora teremos um projeto bem maior, estruturado, para atender várias demandas do comércio. O desafio para a equipe do Orlando, nosso diretor de produtos, é o lançamento de uma plataforma digital integrada, que irá unir todo o e-commerce, B2B ou B2C, um app de vendas para os clientes poderem fazer as suas compras direto do seu mobile, do seu celular, com os principais marketplaces e o app de venda dos vendedores, que estará interagindo com as redes sociais, com WhatsApp, Telegram, Signal, e com todos os sistemas existentes na loja física. Todos esses canais utilizarão os mesmos dados, as mesmas configurações, de tal forma que os clientes poderão comprar em qualquer um dos canais, qualquer uma das plataformas, e retirar onde que ele quiser, ele escolhe o produto, escolhe onde que ele quer tirar, da maneira fácil e simples. Com isso, estaremos melhorando muito a nossa relação com os atuais clientes, que irão utilizar mais dos nossos produtos, e também conquistaremos novos clientes e aumentaremos a nossa participação no mercado. Márcio, esses são alguns dos nossos desafios que irão ajudar a atingir 100% do nosso planejamento estratégico deste ano, e você pode contar com toda a nossa equipe, e aí o time está junto nesse objetivo. É isso aí, Edilson. É isso aí, Transformers. É tanto assunto já que eu consigo compreender a complexidade, mas veja que é um resumo de toda a estratégia da empresa. Quanta coisa a gente tem. Tá? Pessoal, por que tudo isso? Transmitir informações que uma área tem, outra não tem? Para que vocês saibam mais, façam mais parte da família e nos ajudem. Veja como, olha as oportunidades que nós temos, né? Então, para alguns, esse planejamento estratégico, ele pode parecer uma novidade. Mas desde que a Dataem foi criada, a gente sempre fez planejamento estratégico. Só estamos agora mais aprimorados e compartilhando e comunicando mais esse planejamento, com a ajuda da Dom Cabral. Sempre soubemos onde queríamos chegar e sempre fizemos tudo de forma planejada. Um exemplo disso aconteceu agora, quando lançamos a obra da nova sede administrativa da empresa no estado de Santa Catarina, em Blumenau. Já temos excelentes instalações, mas vem projeto de empresa mais grande porte por aí. E quem vai falar um pouco mais sobre esse grande investimento é o Enzo Macedo, nosso diretor administrativo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Digital Transformers. É isso aí. Iniciamos 2021 com um grande desafio. Construir um edifício de 9 pavimentos no prazo de 3 anos é um investimento de 10 milhões de reais que a empresa está fazendo para nos prepararmos ainda melhor para o futuro que está vindo. No momento, como o Márcio falou, nós não temos a necessidade desse prédio, pois nossas equipes estão muito bem instaladas, né? Nós passamos aí por um período de 2 anos realizando diversas reformas em nossas unidades, né? Esse auditório mesmo, no qual nós estamos transmitindo essa live, é um fruto disso, né? Mas nós sabemos onde nós queremos chegar e, para isso, precisaremos de uma estrutura ainda mais robusta para acomodar a nossa retaguarda e também vários de nossos times técnicos. O Centro de Serviços Compartilhados é
e continuará sendo um dos elementos de grande importância para o nosso grupo empresarial. Ele é responsável por dar todo o suporte necessário para continuarmos a crescer, para continuarmos a cumprir os nossos desafios. É uma estrutura que está em constante evolução, é um organismo vivo, ele está sempre em crescimento e evolução. Márcio, conte com o time do CSC e de obras para cumprirmos todos os desafios que teremos pela frente. Obrigado, Anderson. É importante a sua visão, mostrando a estrutura de alguns projetos que estão ainda não tão aparentes para a empresa, mas para que todos possam ver a consolidação disso tudo. É isso mesmo. O nosso CSC, que é composto pelas áreas administrativas e táticas, é um grande alicerce também para o nosso crescimento. E este prédio é a realização de um grande sonho, de 20 anos ou mais, né, para estruturar ainda mais e acomodar toda essa nossa equipe. Já somos quase 600 colaboradores, estimamos chegar a 700 até o final de 2021. E para falar um pouco sobre pessoas, nosso principal ativo, eu convido a Ana Paula, diretora de gestão de pessoas. Boa tarde a todos, boa tarde Digital Transformers, muito obrigada pela presença de todos. Como o nosso diretor de marketing comentou no início da nossa reunião, o nosso objetivo é sermos cada vez melhores e maiores. E para isso nós precisamos das pessoas, nós precisamos de vocês. Hoje somos quase 600 profissionais e continuaremos crescendo gradativamente. Sabemos que o mercado de TI está cada vez mais competitivo e precisamos continuar a evoluir. Uma das nossas principais ações é o investimento na capacitação profissional. Aumentaremos a oferta de conteúdo na nossa plataforma EAD, vamos intensificar a qualificação da nossa equipe nos nossos produtos, nos nossos serviços, em novas tecnologias, nas melhores práticas do mercado e em certificação. Nos orgulhamos de contar com uma equipe certificada e qualificada. E para mantermos essa equipe e retermos os nossos talentos, que são motivos de orgulho para nós, vamos utilizar cada vez mais a tecnologia e novas metodologias, para podermos acompanharmos bem de perto todo o ciclo de sua experiência conosco e ter uma gestão eficiente dos nossos talentos. Bom, com tudo isso que vocês acompanharam até agora, com a fala do nosso presidente e dos demais diretores, é claro que teremos novidades e novos desafios para a nossa equipe. Uma das novidades, que já podemos antecipar para vocês, e que o Márcio comentou também quando apresentou a imagem do PAEX, é o trabalho que estamos fazendo, estamos realizando de reestruturação das lideranças. Queremos cada vez mais fortalecer as nossas lideranças, definir novos coordenadores, capacitar, termos mais gerências e realizar um trabalho de sucessão. Tenham certeza também que, mesmo com a correria do nosso dia a dia, não deixaremos de lado a nossa preocupação social. Já investimos muito e continuaremos investindo para fortalecer a formação de novos proporcionais e proporcionar a sua inserção no mercado de trabalho, proporcionar o seu primeiro emprego. Nosso objetivo é ter uma gestão dinâmica, ágil, digital, mas sem deixar de ser acolhedora, sem deixar de ser acolhedora nunca. Queremos que vocês, em qualquer um dos estados que nós atuamos, sintam-se próximos e sempre assistidos por nós. 2020 nos mostrou que tivemos uma sintonia, mesmo com a distância. Eu conto com vocês. Márcio, todo o nosso time está engajado para buscar o crescimento. Conte conosco. Obrigado, Ana. Então, pessoal, esses são nossos objetivos para esse ano. Já praticamente finalizando com a fala dos diretores, com a pequena queda da internet, prolongamos um pouquinho.
temos muitas perguntas ali, né? A execução deste planejamento depende de todos nós. Cabe a cada um dos diretores transmitir ainda mais a nossa estratégia a toda a equipe. E vocês que estiveram no evento hoje, transmitir isso para os profissionais, os seus companheiros que, porventura, por motivo de força maior, seja o cliente ou então algum outro motivo, não puderam, não estão aqui e que precisam saber disso, para que eles possam, de fato, ajudar a realizar o que é um trabalho a 4 mãos. Se tiverem qualquer dúvida sobre os nossos objetivos, venham também nos consultar. Venham, a gente quer falar com todos vocês. O dia a dia é corrido para todos. Essa é a única deficiência. Mas nós queremos. Isso nos deixará ainda mais próximo do nosso propósito. Transformar pessoas, negócios e organizações com a tecnologia. É a nossa camisa. Eu vi no chat enquanto estava várias perguntas, vários comentários. Nós temos que fazer todo esse trabalho hoje ou em seguida, após o evento durante a semana. Todo esse processo pelo qual estamos passando nos fez olhar para dentro e adequarmos a nossa visão, então, de assumir um sonho novamente de 10 anos. Ter atuação global e liderar o mercado da América Latina em soluções de tecnologia e gestão de conhecimento. Hoje, para mim, está muito claro que há pessoas que fazem acontecer. Hoje, sempre esteve claro para mim que existem pessoas que sabem o que está acontecendo. E uma terceira forma, existem pessoas que sempre só ficam perguntando o que aconteceu. Por isso eu convoco vocês para serem pessoas que fazem acontecer, que saibam onde querem chegar e procurem descobrir o que está acontecendo. E informe aos seus colegas que estão perguntando o que está acontecendo, porque talvez não saibam fazer acontecer, para que eles possam, pelo menos, não atrapalhar um planejamento estratégico que vai trazer resultado de currículo, trazer resultado de profissionais mais experientes, trazer uma empresa mais madura, trazer uma empresa que está aqui, querendo desenvolver com todos. E eu acredito que a gente vem fazendo isso e quer melhorar mais. E eu quero fechar a minha fala aqui com uma fala, por exemplo, do Barack Obama. Ele fala: a mudança não acontecerá se esperarmos por outra pessoa ou se esperarmos por outro momento. Nós somos as pessoas pelas quais esperamos. Nós somos a mudança que buscamos. É disso que a DataInfo precisa. É disso que cada um dos nossos colaboradores precisa. É isso que querem. É isso que queremos. Obrigado por fazerem parte dessa empresa, por participar e acreditar que junto podemos ir mais longe. Conto comigo. Eu conto com vocês. Façam que os nossos colaboradores que não participaram, que contem conosco. Nós estamos juntos por um único objetivo. Certo? Da mesma forma que todos querem crescer, a empresa também quer. E existe diferença entre as pessoas. Entre um bom batedor de ponto e quem consegue, de fato, fazer diferença. Vocês conseguem. É isso aí, pessoal. É isso aí, Márcio. Imagino que todos tenham muitas dúvidas, questionamentos. Vários aqui já perguntaram, estão colocando comentários aqui no nosso chat. Eu acabei caindo, quando tivemos a falha na internet, eu acabei caindo, então talvez eu perca alguns comentários, mas lembro que lá o primeiro foi até já, dirijo ao Márcio a pergunta, o que o PAEX pode ajudar, a mentoria do PAEX pode ajudar as equipes que estão alocadas em clientes lá nas pontas? O objetivo do PAEX ele não vai ajudar a maturidade de software adequadamente. Ele vai ter empresas que possam se relacionar com todos os nossos clientes de forma mais forte. Vamos imaginar,
Na área pública, os contratos são licitações, mas as empresas que o Estado quer contratar, elas são conhecidas, são as que estão melhor qualidade, que têm maior capacidade de perenidade, as que querem crescer. E o PAEX reforça tudo isso. Então, se a gente já tem atestado, se nós já participamos de inúmeros contratos enormes, só mantém ainda o radar que contratar com o grupo Datainfo é um excelente negócio, porque vai ter entrega, vai ter continuidade, vai ter segurança e vai ter inovação e desenvolvimento em conjunto com o cliente. Isso aí. O Machado dos Reis, ele fez uma citação: os editais eles têm que ser mais dentro da realidade do mercado e não ao contrário. Acho que eu nem preciso passar para a Carol, é realmente isso, né? Os editais, o governo precisa fazer os editais dentro do mercado de trabalho e não ao contrário, né? Aqui o Herbert também disse que participou de uma nova PC Tech, reforcei ao máximo algumas alterações, porém a coordenação e a secretaria em si bateram o pé em cima da nova decisão do Tribunal de Contas da União. Então, assim, acho que vou ajudar aqui. Essa decisão realmente tem muitos editais que estão seguindo essa recomendação, né? A área pública é uma grande porta de entrada de serviços digitais a serem oferecidos, aprimorados e criados. Johnny, você conseguiria falar um pouquinho disso para nós? Eu entendo que o Bruno quis dizer que a área pública ela dá entrada para oferecermos para o mercado privado. Né? Privado? Isso. A área pública é a grande porta de entrada de serviços digitais a serem oferecidos, aprimorados e criados. Sim. Na verdade, nós temos um portfólio muito grande, né? De produtos e soluções, né? Não só de serviços, mas também de produtos e soluções. Então, realmente, nós temos aí uma capacidade hoje muito grande de atender o mercado, tanto público quanto privado. Esse portfólio, né, ele vai desde soluções de sustentação de aplicações legadas, seja, né, em linguagens de programação ou ambientes de desenvolvimento bastante antigos até os mais novos, mas também não se limita aí, né, a questão só do desenvolvimento, sustentação de sistemas. Vai muito além, né, e esse além ele vai através do Labs, né, que é o nosso grande ponto de apoio para o desenvolvimento do que a gente chama de soluções disruptivas. Um desenvolvimento de soluções que não sejam soluções de caixinha, de mercado, ou que estejam disponíveis para serem escolhidas, né, numa prateleira e compradas. É o desenvolvimento realmente de soluções bastante específicas para atender necessidades específicas de clientes. E é nisso que nós estamos nos especializando cada vez mais nos últimos anos, né? Nós temos trabalhado com diversos clientes, com diversas soluções no core business dessas empresas e que tem trazido resultados muito significativos, né? Vai muito além dos simples produtos de software que a gente acaba vendo tipicamente em uso, principalmente aí na grande massa de empresas. Então, de fato, a gente tem muito a contribuir, tem muito a trazer de benefício para as empresas e estamos à disposição para isso. O Márcio, acho que vai fazer uma complementação sobre esse assunto. Só complementando, talvez se a pergunta foi feita para a área pública e foi passado para o diretor de comercial privado, o que ele comenta lá é tudo fato, o Johnny Esposa, só comentando. Sim, a gente tem ciência, né, do governo federal na busca dos serviços digitais, né? O próprio Luiz, secretário digital hoje, mantém contato com a Datainfo em mais de um passo e a gente tem essa posição de se estender muito mais. Tem uma oportunidade muito grande, acho que a pessoa colocou essa colocação. Essa oportunidade está ali. E o importante nós temos isso, os nossos labs. Talvez as pessoas de Brasília não conseguem ver, ou quer dizer, mas numa conversa ou outra com o cliente, pode contar com a Datainfo, que tem muita coisa digital saindo, que pode ajudar o governo federal, o serviço ao cidadão. O Marcelo, ele pergunta, Ricardo, se os produtos da BR Conselhos, eles têm têm possibilidade de ser oferecidos a cooperativas, né?
E talvez o BR Eleições. Oi, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Olha, o sistema, na parte do back-office, ele trata a questão de contabilidade, orçamento, planejamento orçamentário, gestão de diárias e viagens. São alguns módulos que podem se aplicar, sim, à gestão de cooperativas. E também o módulo finalístico, vamos dizer assim, que trata dos cadastros e das gerações de anuidades ou de mensalidades, requeriria um estudo mais adequado. Para ser mais objetivo, nós não temos oferecido esse sistema para cooperativas. Isso aí, Marcelo. Qualquer novidade, qualquer dúvida maior, tu pode mandar um e-mail para nós, ou se tiver alguma oportunidade de negócio, a gente sempre gosta de avaliar as oportunidades de negócio. Ok, obrigado. Obrigado, Ricardo. O Alex, ele pergunta, eu já vou direcionar ela ao Edilson, perguntando se nós oferecemos alguma solução para o mercado de gestão de planos de previdência privada. E ele comenta que é um nicho pouco explorado no Brasil. Alex, boa tarde. Focado para essa área de planos de saúde privada, nós, da área de produtos privados, que é a linha do M4 e Totale, nós não temos isso, mas a BRC tem isso, tá? Ela já tem alguma coisa nesse lado, então vou passar a palavra para o Ricardo para ele complementar isso. Pô, que bacana, Edilson. Aí, sim, é uma pergunta bem interessante. Para vocês terem uma ideia, nós hoje estamos fazendo 5 eleições para as instituições, as fundações de previdência privada. Então, a BRC, sim, ela tem um produto, tanto o produto core, pode atender parte das previdências privadas, como o sistema de eleições. Esse é perfeitamente customizável, mas o que nós temos percebido é que, dado ao escopo do produto, nós não precisamos fazer muitas customizações. Então, o sistema, ele hoje atende toda a parte de votação via internet, via digital, a parte de telefonia 0800 com o recurso de URA, porque normalmente nas previdências privadas você vai encontrar um público já de mais idade, pessoas de 70, 75, 80 anos. Então, o sistema ele está preparado para atender esse tipo de público pelo sistema URA, né? Então, às vezes o senhorzinho lá não tem condições de operar um computador ou operar um smartphone, ele pode usar o 0800 e será atendido da mesma forma. Então, eu digo com toda certeza que esse produto é perfeitamente adequado para atender as previdências privadas. Aliás, quero dizer que nós estamos organizando aqui, junto com o diretor de marketing, uma campanha, uma ação forte para divulgar esse produto junto às fundações e, nesse caso, especialmente às instituições de previdência privada. É isso aí. Isso aí, obrigado, Ricardo, obrigado, Edilson. Aqui diversos comentários, hashtag time cidadania, o pessoal aí está espalhado pelo Brasil, está acompanhando e está fazendo alguns comentários. O pessoal aqui do CSC amou o projeto da nova estrutura, do novo prédio, o projeto ficou muito top. Ana, o Tarcísio ele faz 2 colocações. Uma, investir em home office. Aí eu acredito que já te faço a pergunta. Qual é o plano que nós estamos fazendo para investir em home office? Eu não tenho aqui os dados 100%, mas acredito que 70%, 80% da nossa operação hoje está em home office, né? E ele também pergunta se na intranet a gente tem projetos que ele possa se engajar na empresa. Tarcísio, tudo bem? Sei que eu estou te devendo uma camiseta, né? Já vi ali também nos comentários. O Tarcísio trabalha com a gente lá no MPRS no Rio Grande do Sul. Tarcísio, primeiro, nós fomos pegos de surpresa nessa questão do home office, em virtude da pandemia, e fomos todos para esse modelo, né? Ainda sem muitas orientações específicas, foi algo que aconteceu de repente, e tivemos que adotar esse modelo por uma necessidade.
Com o passar do tempo, nós também fomos nos organizando e desenvolvendo políticas, né? Hoje nós estamos trabalhando numa política que, pós-pandemia, de um trabalho híbrido, mas o que acontece? Como vocês sabem, todo mundo que está acompanhando a nossa live, nós atendemos diversos clientes, né? Em alguns clientes, nós podemos investir nessa questão do home office, que aceita essa modalidade, mas nós temos clientes que não aceitam essa modalidade ou que, neste momento, ainda não são adeptos a essa modalidade. Então, a gente precisa realmente nos adaptarmos, né? Dependendo do cliente, dependendo do projeto, eu posso investir sim e manter uma equipe dentro de uma política, ou em full home office, ou na modalidade híbrida, mas em alguns contratos, onde eu não tiver essa possibilidade, nós vamos ter que continuar, quando possível, quando esses contratos voltarem, realmente de maneira presencial. Tá certo, Tarcísio? E na nossa intranet, sim, a nossa intranet, além de... ela tem muito conhecimento, né, gente? Muita informação. Eu gostaria de convidar, reforçar que vocês acessem a nossa intranet. Nós temos todos os nossos guias na intranet, muita informação, muito conhecimento sobre a empresa. Então, sim, acessem, tem bastante coisa para vocês lá na nossa intranet. Tá bom? Obrigado, Ana. Aproveitando aqui que a gente está falando de pessoas, tem uma pergunta aqui, PLR. Márcio? PLR, participação nos resultados no programa, isso naturalmente acontece numa companhia que vai crescendo. O Estado tem que intervir menos, né? Na área pública, o Estado está travando tudo, como é que vai implementar um programa de PLR lá? Mas o programa está surgindo, cada vez está sendo discutido, e no PAEX, esse é um item que com certeza está sendo trabalhado. O que eu diria de curto prazo foi o seguinte, o Alex fez a pergunta, né? A Marlisson. O Marlisson. No ano de 2020, não teve nem como discutir PLR, foi para manter os empregos. A margem foi discutida aí, não houve nem lucro. Isso para mim foi um grande passo, foi a forma que eu me conscientizei para dizer por que sofrer tanto num ano, lutar tanto num ano tão difícil, crescer, mas chegar nesse resultado. Então, este ano, o PLR ainda está numa posição do seguinte, muita gente ainda vai perder emprego, porque nós estamos numa crise ainda. E, felizmente, nós estamos conseguindo dar passos longos, no tanto que estamos aqui mostrando um PE de crescimento. Poderia ser uma retração de negócio. E o PLR, ele é importante, com certeza pode fazer nós crescermos mais ainda, mas ele tem que ser real. Que é todos olharem, não recurso financeiro no meu bolso, mas como eu, além de estar na minha função, consigo fazer uma companhia gerar mais resultado. Então, a gente trabalha bastante pessoas, mas a pergunta ela é bem-vinda. É essa posição. Temos que colocar as perguntas que queremos e o PLR vai aparecer porque essa organização vai chegar a 700 pessoas. Deve ultrapassar 1000 em pouco passo ainda de tempo nos próximos anos. E são poucas companhias já de serviços de tecnologia que chegam desse tamanho no país. Por isso que o Brasil começa a ficar tão grande, mas ficar pequenininho para a sustentabilidade de longo prazo. Obrigado, Márcio. Temos aqui diversas parabenizações pela nossa iniciativa, pela live. Obrigado aí a todos. Aqui tem uma pergunta que eu vou transmitir para o Edilson, do Manuel. O novo produto Rocket, ele é voltado para aqueles negócios bem pequenos, como lojas de capinha de celulares, lojas de roupas pequenas, ou são negócios um pouco maiores que isso? Manuel, tudo bom? O objetivo do Rocket é atender um cliente de pequeno porte. Ele é uma simplificação do ERP, então ele é o ERP, o M4, simplificado. E ele pode sim atender esses clientes que você comentou, lojas pequenas, mas elas têm que ter uma certa maturidade. Então ele é voltado para uma empresa de 3 a 5 usuários de back-office, que já tem uma maturidade, porque ele traz por trás toda uma gestão do ERP. Então, ele tem toda uma... Não é uma contabilidade externa, mas ele tem uma contabilidade gerencial, por exemplo.
Então, sim, ele pode atender uma empresa desse porte, ele está com um preço condizente para essas empresas, mas ela tem que estar num patamar de já estar necessitado de uma gestão. Se pega uma empresa pequena, porque não tem a ver muito com o tamanho, você pode ter uma empresa pequena que tem uma visão mais estratégica ou não. Se você ele não é e não foi feito para competir com essas soluções de pacote de 99 por mês. Não é aí. Nós não queremos brigar com isso aí. A gente quer ser o próximo sistema dessa empresa. Então, a empresa que evoluiu, cresceu e precisa de uma solução melhor, ela tem o Rocket. E a grande vantagem é que ele, apesar de ser um software simples, ele é um ERP. Ele te dá toda a compliance que você precisa e mais. Ele te garante que se você for crescendo, você não vai trocar de sistema como os outros sistemas, quando você compra esses sistemas de 99 por mês, você vai ter que trocar. Ele vai te garantir a evolução, porque do Rocket você já tem a segunda versão, depois você vai, se você crescer mais, você vai para o ERP Full, então você vai conseguir crescer, a tua empresa vai crescer e nós vamos estar junto com você. E essa é a grande vantagem, porque a troca de sistema impacta financeiramente no projeto de implantação, todo o treinamento e o tempo que se perde. E com o Rocket você não tem essa perda, porque você investe uma vez só e você vai evoluindo e vai implementando novos features, novos adicionais. Então, ele te leva longe. E essa é a grande vantagem do Rocket. Ok? Então tá, obrigado Edilson, obrigado pela resposta. Aqui diversas manifestações falando sobre a resposta que o Márcio deu sobre o PLR, o Manuel falando que só o fato de não ter havido demissões foi espetacular, na cidade dele o negócio local foi devastado, fechou muitas empresas de 114 funcionários, é bem isso mesmo, né? Por aqui também, isso foi no Brasil inteiro, né? E a empresa ter conseguido manter todos os empregos foi algo realmente espetacular. Mais gente aqui falando sobre essa questão também de manter o emprego, que foi excelente. Sobre o home office, o Tarcísio fala, ajudar com infra para o colaborador, como internet, notebook, adequado para o cliente. Então, é isso. Eu não entendi aqui também a pergunta, não foi uma pergunta, foi uma colocação, né? Qual a visão sobre o Pedro pergunta, qual a visão sobre a criação de novos produtos de mobilidade para o varejo? Acho que é contigo de novo, Edilson. Olá, Pedro. Acho que a mobilidade ela está em voga e foi o que nós comentamos. O que eu comentei antes do projeto, que é o que nós estamos chamando dessa plataforma integrada, ou projeto O2O, é justamente isso. É juntar toda a parte do comércio eletrônico com o comércio físico. Isso passa pela mobilidade. Pode ver que eu citei que no nosso projeto, você vai ter tanto a parte do e-commerce com B2B e B2C, mas vai ter também isso tudo integrado com a loja física e vai ter um app de vendas. Então, a venda pode acontecer na loja, pode acontecer no e-commerce, pode acontecer no marketplace, pode acontecer no app que o cliente baixou, ou pode ser no celular do vendedor que está ali interagindo com essa base e fomentando venda com interação com redes sociais, com WhatsApp, com Telegram, com Signal. Então, a junção é isso. Há um tempo atrás se falava, o comércio eletrônico vai matar as lojas físicas. Depois começou a discutir, não, o comércio eletrônico não pegou. Na verdade, nenhum mata o outro. O que vai acontecer é a junção dos dois. Já tem hoje o que a gente chama de omnichannel, mas é uma evolução maior ainda, que é a integração mais forte ainda desses canais de vendas. Isso passa obrigatoriamente pela mobilidade. Então, sim, é a mobilidade porque é o comércio eletrônico junto com o comércio físico. Ok, Pedro? Então tá, obrigado Edilson por mais essa resposta. Nós já passamos aí um pouquinho, passamos 15 minutos já do nosso tempo programado. Então a gente vai ficando por aqui. Eu vou passar aqui para o Márcio encerrar. Se nós não respondemos alguma pergunta, a gente depois vai responder pessoalmente para as equipes. Desde já agradeço aí a todos, agradeço a toda a equipe que participou aqui com a gente. Muito obrigado, Márcio. Obrigado também, quero agradecer. Pessoal, que momento único que vivemos, transferir essa reunião com estratégia, com todas as perguntas, as colocações. Também pode ser que alguma pergunta, aqui na euforia da resposta para a qual o diretor, não foi respondida da forma ou da forma que foi colocada, né, por ser um chat. Pode refazer a pergunta e colocar de novo. Um agradecimento imenso de não estarmos pensando em hora de trabalho.
18h15, tantas pessoas aqui conectadas com nós. Meu muito obrigado, meu compromisso com vocês, a visão de falar, é por aí, é com vocês que eu quero contar. E podem contar comigo. Obrigado de toda a diretoria da Datainfo, do grupo, da unificação de marca. Um bom final de semana para todos vocês. E saúde para esse mundo que está precisando e que a gente consiga passar por essa pandemia e para esse nosso Brasil tão lindo. E que se a gente encontrar os caminhos, todos seremos cada vez mais felizes. Um abraço, pessoal.